pessoal, tudo bom? É o professor Miguel aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa disciplina de estágio supervisionado 3 aqui no nosso curso de licenciatura em matemática nos polos de Paulistana e Parnaíba. Bom, pessoal, como vocês já estão numa fase de execução do estágio supervisionado, né? Seja no momento primeiro de planejamento, de simulação de situações didáticas, ou de observação, ou já na regência, com, com coparticipação, é fundamental que vocês conheçam, assim, a formatação do plano de aula, que deve estar em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. Então, nessa semana, a gente trouxe essa pequena videoaula com orientações acerca da elaboração do plano de aula, para que vocês possam elaborar um plano em conformidade com a BNCC, tá certo? A gente vai ver, começando pelas competências, né? Que a gente já teve um momento de acerca de competências, habilidades, a configuração dos planos na BNCC, né? E aqui a gente vem com um modelo, assim, que contempla todas as variáveis aí do plano, tá certo? Primeiramente, aqui no cabeçalho, vocês precisam definir, claro, a área do conhecimento, que é matemática e suas tecnologias, sendo o componente curricular matemática, e no caso específico que eu estou trazendo aqui, o modelo, o exemplo, nós estamos trazendo um plano para a primeira série, ou seja, o primeiro ano do ensino médio, tá bom? Que é a modalidade onde vocês estão, nível de ensino onde vocês estão executando o estágio de vocês no momento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer é a competência específica, né? A competência específica que tem que estar de acordo com a BNCC. No material disponibilizado para vocês, tem todas as competências, todas as habilidades, com o seu código respectivo que vocês possam estar utilizando. Como eu já falei para vocês em um outro momento, a competência em si é, aquela, é mais genérico, né? É aquele mais geral, que várias habilidades, né, de acordo com os objetos de conhecimento, com objetivos de aprendizagem, um conjunto de habilidades é que vão possibilitar você a adquirir essa competência, tá? Então, aqui a gente traz, no exemplo, como a gente vai trabalhar com funções polinomiais do segundo grau, que é para o primeiro ano do ensino médio, tá? Gráfico e função, ponto crítico de uma função quadrática, a concatividade, a concavidade, a questão dos pontos máximos e ponto mínimo, nós vamos trazer aqui para vocês o seguinte, como competência, lá na 5, tá? Investigar, né? E estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, tá? Empregando estratégias e recursos como observação de padrão, experimentação de diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não, porque nem sempre é necessidade, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjunturas. Então, como vocês podem ver, essa competência 5 ela é muito genérica. Então, de acordo com o que você vai trabalhar, né, diversas habilidades é que levarão a essa competência, levando e chamando a atenção para o fato de que é necessário considerar que tem que dosar essa necessidade de formalizar, né, de demonstrar a questão das fórmulas ou não, dependendo do contexto, do nível da abordagem, do momento que você vai começar a apresentar os conteúdos e trazendo de contextos, né, vivenciados inicialmente pelo aluno, e aí, posteriormente, essa necessidade da formalização, da demonstração, tá certo? Aí, como habilidade, a gente trouxe aqui que se refere essa já é uma habilidade que você vê, que quando a gente traz para as habilidades, já é algo bem direcionado para o que vai ser trabalhado de fato, né? Investigar pontos de máximo e de mínimo de funções quadráticas em contextos envolvendo
superfícies, matemática financeira ou cinemática, entre outras, com o apoio de tecnologias digitais. Ou seja, aqui na habilidade, você já vê a especificidade do que você vai trabalhar com um direcionamento bem específico, tá? E aí, a soma dessas habilidades, da aquisição dessas habilidades, é que vai possibilitar fazer com que o estudante chegue a essa competência específica, tá bom? E aí, o objetivo de aprendizagem, a gente traz aqui o quê? Que é mais específico ainda, tá? Representar graficamente funções polinomiais de segundo grau, observando o vértice, as raízes e o ponto de intersecção da parábola com o eixo de y, no caso, com a abscissa igual a zero, para resolver problemas do cotidiano. Então, como você vê, o conjunto de competência, habilidade, objetivo da aprendizagem, no final, você vê que ele vai lhe possibilitar uma visão sistêmica, que começando com a apresentação mais empírica das vivências, do cotidiano que os alunos podem estar associando com o conhecimento científico, com as situações vivenciadas, você vê que, à medida que você vai avançando na execução desse plano, você vai tendo condições de levar para o aluno uma linguagem formal, né, condizente com a necessidade mesmo de uma aprendizagem científica, tá bom? E aí os objetos do conhecimento, que vão possibilitar a aquisição dessa habilidade, né? Função polinomial de segundo grau, né, que é a função quadrática, gráfico de uma função, pontos críticos de uma função quadrática, né, que no caso especificamente a concavidade, ponto máximo ou ponto de mínimo, tá bom? E a avaliação também. Aqui estão os componentes, pessoal, que são necessários no seu plano. E essa vinculação desse plano, desse modelo, desses componentes com a BNCC, tá certo? Então, a avaliação, aqui você disse que é o quê? Que não é a avaliação em um plano de ensino, em um plano de aula, tá certo? A avaliação aqui é o quê? Contínua, através da observação diária, no desempenho das suas habilidades, ou seja, através da observação da aquisição dessas habilidades pelos alunos. À medida que eles irão executar determinada atividade, você faz a explanação do conteúdo, propõe uma atividade, à medida que ele vai fazendo a aquisição dessa aprendizagem, você vai verificando continuamente, né? Se ele vai executando com sucesso, alguns com auxílio do professor, outros já em condições de fazer sozinho ou em grupo com os colegas, aí você vai fazendo essa avaliação contínua, quer dizer, observando cotidianamente a capacidade que ele vai ter de executar sozinho essas habilidades que lhe foram propostas, tá certo? E aqui a metodologia, nós temos o quê? A aula expositiva, dialogada com suporte tecnológico, tá? Suporte tecnológico, aí vocês podem pensar, mas de que forma? Pode ser pensando ali na exposição, em um data show, por exemplo, para que vocês possam, além do livro, estar mostrando questões ilustrativas, tá certo? Ou diretamente no laboratório de informática com os estudantes, eles mesmos fazendo parte desse processo, tá certo? Na execução das atividades. Aqui é a sua proposta de plano. Lembrando que o plano em si, ele é flexível, tá certo? O que quer dizer com isso? Quer dizer que você está programando como será, mas naturalmente, no momento da execução, algumas dessas variáveis precisarão ser readequadas. Por exemplo, se você programou utilizar uma tecnologia que depende de energia elétrica e na hora a energia elétrica faltou energia, então você precisa readequar e direcionar de modo que não perca o fluxo, que a sua aula não perca o fluxo, ou seja, que ela seja possível seja possível de se executá-la
independente do cenário.